Hoje eu vou fazer um vídeo que é muito pedido por vocês. Desde que eu passei a morar na Inglaterra, vocês vivem me pedindo por DM, por Instagram, por mensagem, para eu fazer um vídeo sobre como começar a ler em inglês. Roda a vinheta! Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial para atender aos pedidos de vocês, para falar um pouquinho sobre as minhas dicas para você começar a ler livros em inglês. Eu gostaria de frisar aqui que eu não sou professora de inglês, então assim, eu não tenho conhecimento pedagógico para ensinar em inglês, mas como eu moro na Inglaterra, a maior parte aqui dos meus livros maior parte não, mas tem boa parte dos meus livros já de língua inglesa. E como vocês pedem muito para eu comentar um pouquinho sobre isso, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para atender esses pedidos. Mas antes, se você é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas e nem sabe o que está fazendo aqui, muito prazer, eu sou a Bela e aqui é o seu lugar. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Combinado? Me siga também pelas redes sociais, que eu compartilho um pouquinho das minhas leituras por lá. E participe também da minha lista de transmissão no WhatsApp. Vou deixar o número aqui na telinha para vocês. Bom, então vamos ao vídeo. Vou começar a dar aí algumas dicas para você começar a ler livros em inglês. Eu sugiro que você fique até o final, porque as últimas dicas são fundamentais. Todas são muito importantes, mas as últimas são fundamentais. A primeira dica é você ter clareza sobre o seu nível de inglês. Se ele é básico, se ele é intermediário ou se ele é avançado. Eu sei que dentro dessa categorização aí tem mais um monte de subdivisão, mas você precisa ter ao menos uma noção sobre se você se adequaria ao básico ou ao intermediário ou ao avançado. A segunda dica é você compreender qual que é o gênero literário que você mais gosta de ler, para que você comece justamente por esse gênero. Mas aqui eu abro um parêntese, porque se você gosta muito de clássico, o clássico pode ter uma linguagem mais erudita. Então, o inglês arcaico, por exemplo, é muito difícil de ser lido. Tem palavras que caíram em desuso, então é muito difícil ser lido. Então, cabe esse parêntese para você identificar o seu gênero, mas atenção aos clássicos. A terceira dica, então, tem um pouco a ver com a segunda. Se o seu nível de inglês é básico, eu sugiro que você comece a leitura de livros em inglês com a literatura infantil. Mas atenção, eu não estou dizendo aquelas fábulas, aquelas histórias que se conta para dormir, porque muitas vezes essas histórias podem ser até mais difíceis. Eu tô dizendo aqueles livros curtinhos que tem mais imagens do que texto. Tem alguns poucos textos, mas tem muitas imagens. Então as imagens, elas podem ajudar a sua compreensão da história e podem ajudar na sua leitura. Então, se o seu nível de inglês é básico, é bem básico, eu sugiro começar por essas histórias para que você consiga adquirir um vocabulário. É importante ressaltar que aprender outra língua é exatamente como a gente aprendeu a falar o português. A gente aprendeu na infância. Então, se você tá bem básico ali no inglês, você também tem que começar a aprender da maneira como nós aprendemos a falar o português ainda na infância. Mas se o seu inglês já é um pouco mais intermediário, aqui a literatura adolescente pode te ajudar muito. Principalmente no universo da fantasia, que tem magia, tem bastante livro adolescente que gira em torno desse universo. São linguagens mais simples, mas são linguagens que podem te ensinar muito e que pode ser que você consiga aí engrenar numa leitura já num livro um pouquinho maior. A quarta dica é não começar lendo calhamaços. Aqui eu indico que você comece a ler livros menores para que você não se frustre, porque muitas vezes você pega um livro muito grande e aí no meio do caminho você vê que você não vai dar conta de seguir com a leitura e aí você se frustra e desiste. Então começa por livros menores. A quinta dica, então,
é fazer metas de leitura. Aqui eu sugiro que vocês criem um próprio calendário de vocês e coloquem quantas páginas por dia vocês vão se dedicar à leitura de livro em inglês. Eu faço isso em todas as minhas leituras. Eu faço um calendário e coloco quantas páginas, se eu tô lendo 2 livros, ao mesmo tempo eu coloco quantas páginas por dia eu vou ler de cada livro. Você começando a ler livros em inglês, isso é fundamental para que você consiga seguir um caminho, para que te dê um norte e que você não pare a leitura no meio do caminho. Então, faça esse calendário e siga em frente. Mas uma dica sobre isso é: seja realista. Não adianta nada você colocar muitas páginas por dia e que você não vá cumprir. Mas também não adianta nada você colocar pouquinhas páginas por dia, porque isso vai te desestimular. A felicidade de você encerrar uma leitura, isso também em livros em português. A gente fica tão feliz quando finaliza um livro, e isso não pode ficar muito distante para você que está começando a ler um livro em inglês. Então faça esse seu calendário, seja realista, mas não prolongue muitos dias para a leitura do livro. A 6ª dica é para quem quer também aprender inglês junto com a leitura. Na verdade, obviamente que lendo qualquer livro a gente aprende muito inglês, mas se você estiver querendo estudar verdadeiramente o inglês, eu sugiro que, se possível, você pegue um livro físico ou no Kindle e também um audiobook do livro, porque aí você vai conseguir tanto a leitura, você vai treinar a sua leitura, mas você vai treinar também o ouvir, né, o listening. Então é importante, se for possível para você também fazer a leitura com o audiobook. A 7ª dica é talvez a mais importante de todas. Se você estiver lendo um livro em inglês, não pare e pegue o dicionário a cada palavra que você não conhece. Isso vai fazer a sua leitura ficar menos prazerosa e muito parada. Isso, em algum momento, você vai parar a leitura, porque esse processo ele não é sustentável. O mais importante é você entender o contexto daquele parágrafo. Se tiver alguma passagem que você não entendeu nem o contexto, aí você pega o dicionário. E se isso for muito frequente na sua leitura, eu sugiro que você mude a leitura, porque esse livro está muito avançado para o seu nível de inglês. A última dica, e a mais linda de todas: enquanto você estiver lendo o livro em inglês, é importantíssimo que você imagine as cenas daquilo que você esteja lendo. Na verdade, isso é muito bom, né? Quando a gente está lendo livro em português, isso é muito legal da gente imaginar e criar tudo aquilo que a gente está lendo. Em inglês, você deve fazer da mesma maneira. Isso vai fazer você ter uma memorização. Vai facilitar para você a memorizar alguma palavra, vai facilitar para você a memorizar alguma sentença, alguma expressão, alguma gíria. Então é importante que você faça essa visualização daquilo que você está lendo. Bom, essas foram as minhas dicas. Eu vou finalizar com uma coisa importante, mas antes eu gostaria de deixar aberto aqui nos comentários para vocês. Se vocês estão aí, tem outras dicas, deixe aqui nos comentários. Eu lembro que eu não sou professora de inglês, eu estou passando essas dicas, que são as dicas que funcionam para mim. Então, deixe nos comentários se você tem mais alguma opção aí, alguma sugestão para quem quiser começar a ler inglês. Tá bom? Bom, para finalizar, eu gostaria de frisar que a leitura é uma das formas mais eficientes para se aprender o inglês, na verdade, para se aprender a qualquer outra língua. Para mim, funciona muito. Amplia muito o vocabulário, faz a gente ter uma assimilação mais natural das coisas, né? A gente consegue compreender de forma mais natural e quase de forma sem precisar de traduzir antes. Com a leitura, você consegue treinar a sua proficiência, né? A velocidade que você tem para falar as frases em inglês, para um diálogo em inglês. Além, é claro, de melhorar muito a sua escrita. Mas isso também em qualquer outra língua. Em português também. Quanto mais a gente lê, quanto mais livros a gente lê, de literatura ou não ficção, ou o que seja, quanto mais leitura, a escrita se aperfeiçoa.
como eu disse antes, quanto mais livros vocês forem lendo em inglês, chega um momento que você vai precisar menos de traduzir o que você está lendo mentalmente, né, em português para poder entender. Você vai passar a entender o que você está lendo em inglês. E isso é muito importante, mas isso você consegue com o tempo. Então é cada passo de cada vez, não vamos atropelar as coisas. Comece com essas dicas e eu quero que você me conte aqui, se você começar a fazer, a ler de acordo com essas dicas que eu dei, me deixa aqui nos comentários se você conseguiu aí evoluir na sua leitura em inglês. É isso, gente. Gostaram? Gostaram dessas dicas aí, que na verdade eu tô contando um pouquinho de como funciona para mim. Então, cada pessoa tem a sua individualidade, tem as suas facilidades, e isso é também importante de se observar. Mas como funciona para mim, eu passei aí para você essas dicas. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês estão lendo algum livro em inglês, compartilhe aí comigo. Compartilhe comigo aqui também qual foi o primeiro livro que você leu em inglês. Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho. Se gostou, já senta o dedinho aí no like e continue comigo. Combinado? Olha, 2 vídeos para vocês, um grande beijo, até o próximo vídeo!